Alberto comenta que a missão deles, enquanto médiums e participantes da reunião espiritual, é ajudar os espíritos sofredores, pois o objetivo de qualquer espírito é a evolução. Ele reforça que o espírito de Alexandre só conseguirá evoluir se modificar seu comportamento. Após ter incorporado em uma mulher durante a sessão de oração, o espírito de Alexandre manifesta sua revolta, dizendo de forma ameaçadora que irá se vingar de todos até destruir um por um. Dudu, ainda intrigado com os recentes acontecimentos, pergunta a Tato se aquilo que seu amigo havia comentado sobre Bia era verdade, mas Tato responde que não quer mais saber daquela turma. Dudu comenta que, no começo, Bia era legal, mas que agora está insuportável, afirmando com convicção que a culpa é de Ismael, que a influenciou de maneira negativa. Enquanto isso, Alberto retoma a prece, concentrado e com a força da oração, o espírito de Alexandre é desligado do corpo da mulher em que havia se manifestado. Aproveitando o momento espiritual, Alberto faz um apelo por todos os espíritos viciosos, ignorantes e sofredores que puderem assistir à reunião, clamando pela misericórdia divina para que eles também encontrem um caminho de luz. Otávio, impressionado com o que testemunhou, pergunta se realmente foi Alexandre quem se manifestou durante a prece e questiona se ele deixará de perturbar os vivos. Alberto responde que se trata de um processo lento, que exige paciência e que cada progresso é um passo de cada vez. Em seguida, Alberto entrega a Otávio o primeiro testemunho real sobre a dimensão do mundo espiritual, um mundo em que ele está apenas começando a compreender, e entrega uma carta. Otávio abre e começa a leitura, ficando emocionado ao perceber que se trata de uma carta escrita por sua esposa falecida. Enquanto isso, a turma de Bia sai em alta velocidade com suas motos. Tato pergunta a Glória se o relacionamento dela com o irmão de Okida é sério, mas Dudu interrompe, dizendo que ninguém ali está pensando em casamento. Mais tarde, quando ficam a sós, Tato traz novamente o assunto à tona com Otávio, falando sobre o que haviam discutido a respeito de Bia. Otávio ressalta que o mais importante é Tato ter certeza do que sente por Bia. Tato confessa que gosta de Bia e admite que foi covarde ao deixá-la sozinha no meio daquela turma. Otávio sugere que ele vá atrás dela, mas o alerta para tomar cuidado com suas atitudes. Tato então afirma que quer tirar Bia daquele ambiente. Dudu e Glória discutem, e em outro ponto da cidade, Bia sofre um acidente e cai da moto, mas se levanta imediatamente com a intenção de montar novamente e continuar o passeio. O irmão de Okida testa um novo programa de computador como forma de homenagear o trabalho de Otávio. Diná chega à casa de Otávio e, ao encontrar Dudu, o abraça com carinho. Logo em seguida, ela se depara com um documento e percebe que se trata do testamento de Otávio. Diná questiona sobre o motivo daquele documento estar ali. Otávio responde com naturalidade que se trata apenas de seu testamento e que não há nada demais. Diná, preocupada, pergunta se ele está doente, questionando se está tudo bem com sua saúde. Mas Otávio garante que está bem, explicando que faz diversos testamentos por mês por precaução. Ambos mudam de assunto e se abraçam com ternura. Sininha, com esperança no coração, pede ajuda ao santo para que Tibério se apaixone por ela. Tibério aparece e pergunta com quem ela está falando, mas avisa que tem um compromisso e pede para que ela não o espere para o jantar. Sininha, desconfiada, comenta com Padilha que Tibério saiu de casa logo depois do trabalho e decide segui-lo. Tibério sai de carro com um homem mascarado, mas Sininha age rapidamente e pega um táxi para segui-lo discretamente. Enquanto isso, Johnny discute com Bia e diz que vai buscar sua moto, perguntando se ela prefere ficar em casa. Bia responde que sim, demonstrando cansaço, e fica sozinha. Theo aparece na casa de Lisa, que o convida para se acomodar e comer com eles. Carmen se despede e avisa que precisa conversar com Bárbara sobre um assunto importante. Theo, em crise, recusa a comida, dizendo que aquela refeição parecia lavagem de porco. Agenor oferece uma empada, mas Theo reage com agressividade e a derruba. Pouco depois, ele volta ao normal e se desculpa com Agenor, deixando o ambiente tenso. Agenor afirma que, enquanto Theo não estiver com a cabeça no lugar, deve esquecer Lisa. Ele relembra os acontecimentos e comenta que Theo ofendeu Lisa ao dizer que a comida dela era lavagem. Lisa se irrita e defende Theo, explicando que ele está em tratamento e não está bem. O homem mascarado, que também está em tratamento, se mostra impaciente ao perceber que ainda não obteve nenhum resultado. Agenor insiste com Lisa para que ela termine seu relacionamento com Theo, dizendo que algo pior pode acontecer, mas Lisa permanece em silêncio. Logo depois, ela diz com firmeza que gosta de Theo e por isso vai continuar ao lado dele. Na pensão, o pessoal joga cartas. Fátima comenta que Tibério está com fome, mas Sininha diz que já passou da hora de servir o jantar. Estela vai até a pensão e pede um favor a Sininha e Tibério.
Ela explica que precisa de 2 testemunhas e pede que Tibério esclareça o motivo. Tibério explica que o testemunho é necessário para comprovar que Ismael ficou ausente por muitos anos. Estela lembra que eles não podem esquecer os documentos e diz que não sabe como agradecer, demonstrando gratidão sincera. Sininha, em um tom mais pessoal, revela para Estela que Tibério está apaixonado por uma mulher misteriosa. Tato, determinado, vai até a casa de Ismael e diz que não quer perder Bia por besteira. Ismael diz que deseja manter a turma de Bia longe da polícia. Bia e seus amigos saem de casa para mais uma aventura, enquanto Regina e Ismael ficam sozinhos. Regina afirma que Estela tem razão sobre Ismael, pois ele realmente não presta. Ismael tenta justificar seus atos, dizendo que está fingindo gostar de Regina para convencer Bia a voltar a viver com Estela. Regina diz que isso é uma mentira e que ele engana a todos, menos a ela. Ismael declara que só existe uma mulher em sua vida. Regina, de maneira indireta, pede que ele conceda o divórcio a Estela, e ele responde que vai dar. Estela comparece ao fórum com suas testemunhas para falar com o juiz. Otávio explica ao magistrado que Alberto também deixará seu depoimento. Alberto declara que Estela se casou muito jovem e que o marido dela sempre foi irresponsável. Ele conta que quando Ismael saiu do Brasil, Estela ficou sozinha com Bia, e para não traumatizar a filha, escondeu a verdade sobre o abandono. Assim, Bia cresceu com uma imagem distorcida do pai. Otávio reforça que durante todo esse tempo, Ismael jamais se comunicou com a família. Tibério acrescenta que pode afirmar com certeza que Estela sempre viveu sozinha. Contudo, esclarecido, Estela assina o termo oficial, e o juiz decreta que, a partir daquele momento, Estela é uma mulher livre. Estela vai com o pessoal ao restaurante, após levá-los como testemunhas ao fórum, demonstrando gratidão e alívio por todo o apoio que recebeu. Otávio aproveita a ocasião para comentar que Ismael havia solicitado o direito de se manifestar, mas Diná pergunta diretamente se o juiz declarou Estela como uma mulher livre. Alberto esclarece que sim, que Ismael recebeu a intimação legal para comparecer, mas simplesmente não foi porque não quis. Sininha, aliviada com o desfecho favorável, agradece a Deus e diz que acenderá uma vela para um santo em agradecimento. Enquanto isso, Bárbara e Carmen continuam planejando algo contra Mauro, arquitetando uma armadilha bem elaborada. Bárbara afirma que está tudo combinado. Elas irão a uma festa fechada organizada por um amigo de Mauro, em uma boate super chique. Carmen adverte que Mauro não pode desconfiar de nada e precisa acreditar que tudo está acontecendo naturalmente. Bárbara se mostra segura e pede pensamento positivo, enquanto Lisa demonstra certo medo de Mauro descobrir tudo, mas Carmen reforça que Bárbara saberá enganá-lo direito. Carmen pergunta o horário do evento. Lisa responde, e Carmen afirma que Bárbara precisará ser fria e calculista para que tudo dê certo. No restaurante, Diná comenta que falta apenas um mês para o casamento, mas Estela demonstra preocupação, dizendo que Ismael ainda pode atrapalhar seu relacionamento com Alberto. Otávio, tentando amenizar a situação, beija Diná com carinho. Sininha sugere que todos devem ir embora, mas antes disso surpreende a todos ao afirmar que Tibério está apaixonado por uma mulher misteriosa, o que deixa todos chocados, enquanto Tibério tenta negar, dizendo que é tudo invenção de Sininha. Enquanto isso, Mauro tenta seduzir Bárbara durante o encontro, dizendo que poderiam estar na casa dele e fala sobre sua coleção de discos. Ele a beija, tentando envolvê-la. Em outra casa, Agenor percebe que Lisa está acordada e pergunta se ela não consegue dormir, mas ela diz que foi apenas beber água. Agenor aproveita para pedir para que ela converse com Carmen e reclama que a luz está acesa, ao que Lisa responde que quem paga a conta é ela mesma. De volta à festa, Bárbara e Mauro dançam. Bárbara, seguindo o plano, coloca discretamente uma caneta no bolso de Mauro. Um homem próximo observa a cena, suspeita da ação e inicia uma discussão com Mauro, que rapidamente vira uma briga. Bárbara tenta conter os ânimos e amenizar a situação. Em outro cenário, Ismael se gaba de estar cada vez mais rico e afirma que nem sabe o que fará com tanto dinheiro. Ao encontrar um papel, ele questiona a Regina, que revela que assinou algo. Ismael desconfia, dizendo que só pode ser coisa de Estela, acreditando que ela tenha iniciado um pedido de divórcio. Sem pensar 2 vezes, ele joga o documento no fogo. Bia chega em casa e comenta que Tato está diferente, como se não fosse mais a mesma pessoa. Regina, tentando provocar, pergunta se Bia não vai lhe dar os parabéns, explicando em seguida que o pai dela caiu da moto e que quem trouxe a moto até em casa foi ela. Ismael afirma que irá para uma reunião com Regina, mas Bia, desconfiada, pergunta quantas reuniões são necessárias para organizar uma viagem à África. Ismael, irritado, pede que ela não o aborreça com perguntas.
No ambiente de trabalho, circula uma notícia num jornal sobre Mauro ter pego uma caneta durante um evento, o que gera burburinhos entre os colegas. Mauro lê a manchete e percebe que foi exposto publicamente. Diná comenta com Oneida que Otávio foi um verdadeiro presente do céu em sua vida. E Oneida diz que todos no escritório estão admirados, pois nunca haviam visto Otávio tão feliz. Mauro aparece na locadora e pergunta a Diná se ela leu o jornal. Em seguida, ele acusa Bárbara de ter armado tudo e de saber que Carmen também está por trás do ocorrido. Bárbara, sem se abalar, afirma que ninguém manda nela e que Mauro merecia muito mais. Diná intervém, afastando Mauro de Bárbara, e diz que não o reconhece mais. Mauro questiona Diná se está defendendo Bárbara, ao que ela responde que já perdeu uma funcionária por culpa dele. Diná então pede com firmeza para que Mauro vá embora. Carmen, ao ver o jornal, entrega a Alberto, que comenta que seu primo deve estar em maus lençóis. Mas Carmen afirma que Mauro é um cafajeste. Alberto, sem responder, sai. Maroca comenta que sempre desconfiou de Mauro, pois ele sempre pareceu falso. Theo chega e Maroca informa que Paty está se arrumando para a aula de balé. Pouco depois, Paty aparece e Theo a cumprimenta carinhosamente. Ela diz que está aprendendo a dançar e Theo se oferece para levá-la até a aula. Discretamente, Diná pede para Maria ir com eles, deixando claro que não confia em deixar Paty sozinha com Theo de forma alguma. Na pensão, Edneia lê cartas para Sininha e prevê que ela se casará ainda neste ano. Ela também revela que outro homem surgirá na vida de Sininha, o que a deixa abalada. A dona da pensão insiste para saber mais sobre a misteriosa mulher que Tibério teria arrumado. Sininha tira outra carta e Edneia afirma que Tibério se casará com essa mulher até o final do ano, o que enfurece Sininha. Ela, revoltada, afirma que Estela irá se casar com o Dr. Alberto. Edneia pergunta se Sininha já contou para Fátima que até outubro ela mesma também sairá do Caritó. Diná vai até Alberto e pergunta se Alberto sente fortes dores, pois ela tem notado algo, embora ela disfarce. Alberto diz que ela está impressionada com o testamento. Diná comenta que ainda conversará com Otávio sobre isso. Ela expressa sua felicidade por Carmen estar trabalhando com Alberto e Carmen se mostra contente com a confiança. Diná pede desculpas por não ter acreditado na história envolvendo o Mauro e reconhece que Carmen tinha razão.